Meus irmãos, a paz do Senhor, uma oportunidade maravilhosa de estarmos na casa do Senhor nosso Deus. Sem perca de tempo, abram as Bíblias, Jeremias 22, versículo 29. Agradeço a Deus por esta oportunidade, nosso pastor presidente, pastor Álvaro, toda a diretoria, nosso companheiro aqui, presbítero evangelista Gilmar, glória a Deus. Jeremias 22, versículo 29, diz assim: Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Vou ler novamente. Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, os que estão presentes, os que estão online, em seus lares, carros, roças, ouve a palavra do Senhor. Toda vez que o povo de Deus desobedeceu ao Senhor Todo-Poderoso, uma das muitas formas de punir e cobrar seu povo era permitindo que os inimigos saqueassem as suas terras, permitindo a escassez. Toda vez na Bíblia que você encontra Deus chamando a atenção do seu povo, Ele usa outras nações como vara de correção para disciplinar seu povo. E uma das formas que Deus mais usou na Bíblia e usa até hoje é fechando portas, permitindo a escassez, permitindo certas necessidades, para que o povo volte a orar, volte a chorar, volte a temer, volte a depender de Deus. Em toda a Bíblia nós encontramos isso bem claro. Na verdade, toda a terra está como um bêbado cambaleante. Não se iludam, a terra está ferida, doente de morte. Somente Deus tem cura para a terra. Somente Deus tem cura para as almas dos homens. Mas eles precisam voltar-se para Deus, reconhecer o Senhor Deus como Criador de todas as coisas. Somente Deus, com seu amor e Espírito, pode mudar o curso dos que querem e desejam servir a Deus, reconhecer Deus. O Senhor pode mudar o curso de suas vidas. Caso contrário, um abismo chamará outro abismo, e o homem vai cada dia para o abismo, sem Deus. Somente Deus pode trazer cura e vida em meio ao abismo de morte que se encontra a terra. Somente Deus, com seu amor. Essa lepra de morte que a terra foi ferida, ela chama pecado. A terra foi ferida mortalmente pelo pecado, pela lepra. E onde isso tudo começou, pastor? Lá no Éden, com Adão e Eva.
desobedeceram ao Deus vivo. Ali no Éden, quando desobedeceram, se abriu a ferida da terra que a adoeceu e a continua adoecendo enquanto ela existir. Somente Jesus, com seu amor, com seu poder, com a sua grandeza, com a sua salvação, pode mudar o curso da vida do ser humano. Somente aqueles que reconhecer e se render a Cristo serão curados da sua lepra mortal chamada pecado. E é por isso que em Jeremias 22, 29, ele usa o profeta para chamar a atenção da terra. Terra, ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Somente a palavra do Senhor cura, sara, liberta, transforma, muda, regenera. Somente a palavra confronta, somente a palavra limpa, somente a palavra te prepara, somente a palavra é a luz para iluminar seus passos, somente a palavra consola a sua alma, somente esta palavra, ela tem pão para a sua alma, ela tem água para a sua alma, é a palavra. Somente Deus tem cura para a terra e seu povo. Não espere cura dos políticos, não espere cura dos reis, não espere cura dos governadores e prefeitos. Espere cura do céu, porque de lá vem cura e milagre para nós. Segundo Crônicas 7, 14, 15, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, descerei e sararei a sua terra. A terra está doente através de seus representantes sem Deus. Quando se defende mais árvores, mais animais do que seres humanos, a terra está doente por meio de seus representantes. Quando se defende mais cachorro, mais gato, mais bicho, mais árvore do que seres humanos. A Argentina, há um tempo atrás, aprovou o aborto. Mas ela pagará o preço dessa aprovação. Defende tudo, menos Deus e as suas maravilhas decentes. Você já percebeu que esse mundo defende tudo, menos Deus, o Deus que criou o céu e a terra? Mas se eles não converterem, eles encontrarão com Deus no juízo final. A terra está doente gravemente, está com dores de parto, disse Paulo. Os seres humanos não se respeitam mais, nem se amam mais uns aos outros, nem pai, nem mãe, nem Deus, nem nada. Se eles não forem curados, o inferno os aguarda em breve. Mas para você que está me ouvindo, para você que está afastado, para você que está enfermo na alma, para você que nunca aceitou Jesus, há uma oportunidade de Deus sarar a sua mente, sarar a sua alma, sarar o seu coração. É só você aceitar a Jesus, se render a Jesus, se curvar a Jesus e adorar a Jesus.
se com a tua boca confessares que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, e crer no seu coração, seu nome será escrito no livro da vida. O seu coração é uma terra. O seu, o meu, o coração dos homens é uma terra. E quantos corações estão doentes, até mesmo dentro da igreja, porque lá fora já estão doentes mesmo, doentes de morte. O seu coração é uma terra. E quantos corações doentes, doentes porque não perdoam, doentes porque são rancorosos, doentes porque estão cheios de maldades, cheios de prostituição, adultérios, flertes com o pecado. Ah, quantos corações doentes! Essa terra chamada coração precisa ser curada. E eu vim dizer aqui, e eu vim profetizar para os que estão aqui e para os que estão de lá, que ainda há bálsamo em Gileade para curar as feridas do seu povo, para curar os corações que se renderem a Deus. Estão cantando de perdão, mas não perdoam. Estão cantando de santidade, mas não santificam. Estão cantando sobre oração, mas não oram. Estão pregando sobre renúncia, mas não renunciam. Somente Deus pode curar essa terra chamada coração. E não vá ouvindo muito o seu coração não. Tem gente que está dizendo por aí que está andando guiado pelo seu coração. Não anda não, uma hora você vai se arrebentar. Jeremias 17:9 diz: o coração é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Só Deus. Não anda guiado pelo seu coração, anda guiado por essa palavra, anda guiado pelo Espírito Santo, anda guiado pela voz eterna de Deus. Que Deus possa curar essa terra chamada coração. Terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Somente Deus pode curar, mas você precisa confessar seus pecados e deixá-los. Quantos corações estão cheios de maldade, orgulho, inveja? Quantos corações estão sujos? E essa sujeira impede a glória de Deus de manifestar em sua vida. Era como os entulhos dos filisteus nos poços de Isaque, de Abraão. Quando se entulha um poço que jorra água cristalina, o entulho impede a água de chegar. Quando se entulha o seu coração das sujeiras e misérias dessa terra, não vai fluir as águas limpas do Espírito Santo e da palavra. E aí vai ficando anêmico, raquítico e começa a viver até dentro da igreja. Mas aí entra naquele dilema que Jesus escreveu a uma daquelas igrejas lá da Ásia Menor. Tem nome que vive, mas está morto faz tempo. Tem muita gente que tem nome que vive, tem nome que é crente, tem nome que é cristão, mas está morto espiritual faz tempo, e até muitos dentro da igreja. Dentro da igreja do Senhor no mundo, tem muitos que têm nome que vive, mas estão mortos. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Muitos estão mortos e contaminados com a sujeira desse mundo e dessa vida.
Mas Jesus disse para aquela igreja: mas, bem-aventurado, mas. Essa palavra mas, ela é gloriosa. Levante a mão que eu vou profetizar esse mas na sua vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Muitos se contaminaram as suas vestes, mas tem uns poucos aí que não se contaminou e andarão comigo de vestes brancas. Quem não se contaminou? Aleluia. Os crentes doentes são os que pregam o que não vivem, cantam o que não vivem, vivem o que não pregam e vivem o que não cantam. Um dia Deus disse para mim, eu orei a Deus, disse: Senhor, eu quero ser mais usado. O Senhor disse: você precisa melhorar em muitas coisas, mas eu vou te falar uma: prega o que você vive no meu altar. Vive o que você prega, e eu confirmarei a sua pregação, e farei milagres por onde você passar. Então eu te convido, como o Senhor me convidou: prega o que você está vivendo, vive o que você está pregando, canta o que você vive, vive o que você canta, porque Deus está nos lendo. Terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. A Bíblia é para ser vivida, a Bíblia é para ser cumprida, a Bíblia é praticidade de vida. Aquele que ouve as minhas palavras e as vive e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio o furacão, veio a pandemia, veio a morte, mas ela permaneceu firme, inabalável, porque estava firmada em Cristo. Só vivemos para fazer sentido o evangelho, temos que viver. Um doente não cura outro doente. Somente o coração curado pode curar outro coração. Somente um coração perdoador pode perdoar e amar. É por isso que quando alguém cai em pecado na igreja, é preciso tratá-lo, é preciso desligá-lo, é preciso discipliná-lo, para que ele venha a ser curado. Aí depois que ele for curado, coloque ele em pé de novo, para cantar de novo e para pregar de novo. Aí sim, ele vai ter condições de curar outros e abençoar outros. Agora, foi tombado e não foi curado, não é digno de cantar, nem de pregar, nem de fazer nada para Deus. Deus continua falando à terra, só não ouve quem está tapando os ouvidos. Ele continua falando à terra desde que começou, ele nunca parou. Por quê, pastor? Porque nós temos que pregar dia e noite, porque a pregação dessa palavra, ela vai servir para duas coisas. Ela nunca voltará vazia, ela nunca ficará no universo, ela servirá para duas coisas, essa palavra, músicos: ou ela vai te justificar para a vida eterna, ou ela vai te condenar naquele dia. Ninguém vai escapar dessas duas vertentes: ou ela nos justificará para a vida eterna, ou ela nos condenará.
Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Deus continua falando à terra. O que é que ele continua falando à terra? Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele está falando para todos. Ele está falando para a terra. Ele está falando para o mundo. Ele não está falando só para a igreja. Olha a terra, se você quiser terra, se você me ouvir terra, se você se render terra, se você se curvar terra, vai comer o melhor dessa terra, porque eu vou te abençoar. Ele continua falando à terra. Isaías 45 versículo 22: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra, diz o Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele está falando para a terra. Não existe outro salvador, não existe outro libertador, não existe outro transformador. Terra, você tem que reconhecer que Ele é Deus. Terra, você se curvar, a sua boca tem que chegar ao pó e dizer a Ele glória, a Ele honra, a Ele louvores. Ele é o Senhor eterno. Ele continua falando à terra. Deuteronômio 30, 19. Olha o que ele continua falando à terra. Ele falou lá e continua falando. Ele continua chamando a terra. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ó terra, Deus está dizendo para você, terra, se você escolher a vida, se você escolher Deus, se você escolher a bênção, Ele vai te guardar, Ele vai segurar nas suas mãos e só vai soltar lá na eternidade. Mas se você o desprezar, se você o abandonar, se você virar as costas para Ele, para a sua palavra, Ele também virará as costas para você. Ele continua falando à terra. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Igreja, Deus não ordenou que parássemos de pregar a terra. Volte a gritar, volte a pregar, volte a falar com a terra. Ei, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus salva, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Rala, canta, ralamas. Ele continua falando à terra. Aqueles que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Aqueles que confiarem em mim não serão envergonhados. Aqueles que crerem verão a minha glória. Todos os homens dessa terra pode te decepcionar, pode te frustrar, pode te gerar medo em você. Todos os homens dessa terra, você pode não confiar neles, mas você não pode deixar de confiar em Deus. Se você o honrar, Ele vai te honrar também. Se você confiar nele e não se envergonhar, você vai ver a glória dele. Segundo Crônicas 15, 1 e 2, ele continua dizendo para a terra. Aquele dia foi para Israel, para Judá, mas ele continua falando à terra. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim.
O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixareis. Levante a mão, irmão. Continua servindo a Deus, ainda que fraco, ainda que rastando, ainda que sem força, ainda que anêmico. Continue servindo a Deus, porque se você continuar, ainda que fraquinho, Ele será o seu Deus, Ele será o seu provedor, Ele será o seu guardador, Ele será o seu curador, Ele será o seu protetor, e Ele te guardará para as mansões celestiais. Mas se você o deixar, Ele também te deixa. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Ele continua dizendo: a terra, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas, olha a bem-aventurada mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Eu vou encerrar. Jesus chegou no tanque, lá no poço de Jacó, encontra uma samaritana, pede ela água. Era um motivo para ele abençoar. Ele diz: dá-me água para beber, estou com sede. Ela diz: não tenho com que tirar, o poço é fundo. João 4,10, Jesus olha para ela. Naquele dia ele falou para ela, mas ele continua falando à terra. Ele disse: ah, se tu souber, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus tem água viva para jorrar sobre a sua alma, para matar a sede da sua alma. Jesus tem água viva para consolar a sua alma. João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Terra, ó terra, Jesus tem água para matar a sede da sua alma. Jesus é o pão que mata a fome da sua alma. Terra, terra, ó terra, se curva e se renda ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo jorre águas vivas do seu interior. Que Deus abençoe.